Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Amém? Convido vocês a me acompanharem na leitura e na meditação do Salmo desta manhã, que é o Salmo de número 18. Quando nós olhamos para o Salmo 18, podemos reconhecer Davi como o autor deste salmo. E a ocasião que ele escreveu este salmo se deu quando ele venceu os seus inimigos, reconhecendo o poder de Deus em livrá-lo dos seus adversários, que não respeitavam o rei ungido por Deus e nem o próprio Senhor. Você pode identificar o relato desse salmo lá em 2 Samuel, capítulo 22. Nas suas palavras de introdução, Davi não refere a sua posição como rei, e sim se descreve como servo do Senhor. Ai, amados, como seria melhor, principalmente na nossa relação como igreja, se dessemos menos importância ou menos ênfase em cargos e títulos e mais foco na nossa subordinação ao Senhor. Não precisamos de grandes homens de Deus, e sim de homens que servem ao grande Deus. O Salmo inicia com uma declaração de adoração ao Senhor. Verso de 1 a 3, Davi declara seu amor para com Deus e a sua dependência como um homem que encontra refúgio no Senhor, descrevendo Deus com adjetivos que demonstram sua força, com a capacidade de proteger. Rocha, cidadela, libertador, rochedo, escudo e baluarte. O salmista invoca o Senhor porque este é digno de ser louvado, é digno de louvor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Davi continua seu hino como um relatório dos feitos de Deus em libertá-lo dos seus adversários. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam.
pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Na leitura dessa parte do Salmo, percebemos o contraste entre a circunstância de Davi na sua angústia e a posição de Deus. Davi se afogava nas águas, cercado por laços de morte e cingidos por cadeias infernais. Deus, porém, estava no seu templo, acima das nuvens. Esse contraste é entrelaçado com a história do livramento. Davi gritou das profundezas da sua angústia e Deus ouviu do seu templo. O Senhor do alto estendeu a mão para tirar Davi das águas e levá-lo para um lugar espaçoso. Que verdades maravilhosas que servem para o nosso aprendizado. Seja qual for a circunstância que estejamos enfrentando, clamemos ao Senhor, porque da onde Ele está, o Deus transcendente, Ele também se aproxima de nós, ouve as nossas orações e cuida e nos protege. Quando Davi fala da voz de Deus como trovões e de um querubim cavalgando nas asas do vento, ele demonstra sua confiança na ação de Deus na esfera espiritual, afetando seus fiéis no mundo visível. É uma verdade que neste mundo nós não podemos ignorar, o que não vemos. Mas a leitura das Escrituras, tanto do Antigo como no Novo Testamento, deixa claro a participação de seres espirituais nas batalhas dos servos de Deus. É uma realidade. Por mais que nós não vemos, é uma realidade porque assim o Senhor nos adverte. Basta que nós olhemos para Efésios 6, de 10 a 20, a armadura que Deus nos orienta e que Deus nos apresenta por intermédio de Paulo, para que possamos enfrentar e ser vencedores nessa batalha espiritual, no poder e na força do Senhor. Porque é uma realidade, porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra os principados e potestades, nessa esfera, ao redor. E é uma verdade. Esses ensinamentos servem como base de orações dos fiéis, pois nós confiamos no poder de Deus e do seu exército nessa batalha. E isso serve para que nós aprendamos e que busquemos ao Senhor em oração força e poder nessa batalha e nessa luta. Davi entendeu uma distinção fundamental entre os servos humildes e fiéis, pois ele considerava-se um destes, e os perversos e arrogantes, incluindo seus adversários. Nos versos de 20 a 30, ele defende sua própria integridade como motivo de manter comunhão com Deus e achar refúgio nele. Ao mesmo tempo, ele destaca o tratamento diferenciado que Deus dá aos homens. Para com benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates. É o que nos diz aqui o verso de 20 a 30. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os meus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença.
Para com benigno, benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Davi não deixa dúvidas da sua fé, sobre a sua fé, a sua confiança em Deus. Embora fosse conhecido por sua proeza militar, sua habilidade militar, ele não se gloria de grandes feitos como guerreiro. Ele entendeu que as vitórias vieram de Deus e continuou confiando nele. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Verso 31 a 34. Depois dessas palavras, Davi fala sobre suas vitórias sobre os seus inimigos, resumindo fatos relatados com mais detalhes em 2 Samuel, capítulo 21 até o capítulo 23. Olha o que nos diz o verso 35 a 42. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhe acudiu. Chamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Os resultados, ou melhor, o resultado das conquistas que Davi conquistou, ou que Davi conseguiu pela graça de Deus, foi sua exaltação sobre o seu povo e sobre os estrangeiros. Olha o que nos diz versos 43 a 48. Das contendas do povo me livrastes e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Por isso, ele termina o cântico com o mesmo tema do início, dizendo que Deus merece o louvor. Início, louvando ao Senhor. Término, louvando e glorificando o Senhor. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. A referência do seu ungido nos lembra da mensagem messiânica do Salmo 2. Reforça o sentido de ver não somente as conquistas de Davi,
mas também as vitórias que Deus deu ao ungido, ao Messias prometido, ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pois Deus estabeleceu o reino de Jesus, descendente de Davi, para sempre. Esse também é um relato, né, do Messias, o ungido prometido, que reinará para todo sempre diante do seu povo e de todas as nações. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que nós, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, sejam quais forem as circunstâncias que estejamos enfrentando, que façamos como Davi, que busquemos e procuremos refúgio no Senhor, porque Ele está presente. Mesmo lá do alto, as suas mãos estão estendidas para acolher, para cuidar e proteger dos seus fiéis. Que sejamos servos fiéis ao Senhor, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana no Senhor. Que Deus abençoe.